Inicia. Agora sim. Agora sim começou a gravar. Boa noite, sejam bem-vindas. É nosso aulão Como Construir uma Carreira Sustentável na Psicanálise em 2026. Quem está na minha tela aqui, né? Boa noite, Adriana. Boa noite, Selma, Simone Corrêa, Simone Merlo, Juliane, Aline, Ana Cláudia. Deixa eu ver quem mais está aqui comigo. Peraí, para não ficar ninguém sem falar o nome por enquanto, né? Anice, Cremilda, bom dia, Gomes Brito, eu esqueci quem é. Já me falaram ontem quem que estava aqui na aula também. Rosemary, Selma, Rosana, Marinete, sejam todas bem-vindas à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre como construir, de fato, uma carreira sustentável na psicanálise. Porque, olha, gente, uma coisa é construir, começar a construir essa carreira. Outra coisa é fazer com que essa carreira se sustente, de fato, no decorrer dos anos, tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês. E quem sou eu, né? Quem é essa pessoa que está falando aqui com vocês? Não sei se todas me conhecem, acredito que, né, todo mundo veio aqui de lá do Instituto, né, de me conhecer através das aulas, e eu quero me apresentar para vocês, né, quem é a Mirtz? A Mirtz é primeiramente é a filha de Deus, né, amada do Pai, casada, mãe da Ana Laura e do Pedro, formada, né, em Ciências Contábeis em 2009. Mas, claro, a contabilidade trouxe toda uma estrutura profissional para a minha vida, né? Então, desde 2006 eu trabalho, então há 20 anos aí já estou no mercado. Depois eu saí desse mercado, ingressei no mercado de desenvolvimento pessoal, né? Em 2018 eu já mexia com desenvolvimento pessoal, já tinha alguns cursos sobre hábitos, sobre vida, qualidade de vida. E em 2021 encontrei, né, conheci o curso da Ângela, sou formada pela psicanálise na turma 1, e desde 2022 aí eu tenho atuado nessa área, né? Já fiz todas as especializações, o doutorado, já fiz formações fora do Instituto também, né, na área de temperamento, já fiz na área de personalidade, agora eu estou fazendo uma formação, né, uma certificação, né, do Ítalo Marcilli, também para terapeutas. Então, a gente está sempre trazendo, agregando algum conhecimento para trazer para vocês aqui de alguma forma. E olha, vamos falar sobre esse tema aqui tão importante, né, como construir, de fato, uma carreira sustentável em esse ano, né? Acredito que muitas de vocês estão aí, ou já são formadas, ou estão na iminência de formar, talvez algumas já estão aí na fase do estágio, e claro, né, começa a surgir ali esse friozinho na barriga, né? Mas me dizer agora, o que eu vou fazer, né? Como que, de fato, eu vou conseguir solidificar essa carreira, né? Essa carreira para você, essa aula é para você, para terapeutas que, de fato, não querem apenas atender, querem construir, de fato, uma carreira sólida, tá? Então, você que está vivendo tudo isso, fica aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que eu vou trazer para você aí uma direção, tá bom? Olha, a psicanálise mudou, os nossos pacientes mudaram, e a forma de construir uma carreira também mudou. Mirtz, como assim a psicanálise mudou, né? Olha, antigamente, e aí eu falo assim, até muito antes, né, do Instituto Fazendo a Diferença, da Ângela, existia-se um conceito completamente diferente de análise. Quem aí já fez terapia, pode até colocar nos comentários aí. Vocês já tiveram experiência de fazer terapia com um psicanalista de fora do instituto? Quem aí já tinha feito a experiência de fazer terapia, mesmo que com um psicólogo,
olha, antigamente, né, e quem já passou por isso sabe, às vezes você ia lá, falava, o terapeuta só fazia algumas anotações, balançava a cabeça. A Simone colocou, eu já fiz. Não era assim, Simone? O terapeuta ia lá, balançava a cabeça, o psicólogo balançava a cabeça, às vezes te fazia algumas perguntas, talvez dependendo da abordagem até, né, seria um pouco diferente, mas principalmente a psicanálise, né? Olha, era a livre associação, você escutar, ele escutava, né, você, e geralmente, raramente tinha uma devolutiva. Hoje a gente vê se levantar, e aí, claro, principalmente na figura da doutora Ângela, né, que veio com essa nova metodologia, mas a gente vê outros institutos hoje em dia por aí, né, tem uma doutora Andréia, se eu não me engano o nome dela, que está aí nas redes sociais, ela fala muito sobre isso, eu percebo que o estilo, né, da psicanálise dela também é diferenciada. Então, hoje, o que a gente vê? A gente vê que a gente precisa dar uma devolutiva. O cliente vem, o paciente vem para a terapia e ele quer um apontamento, ele quer uma direção, e é importante que a gente dê essa direção, porque é uma demanda do próprio paciente. Ele também quer algo diferenciado, ele também quer sentir, André Vermonte, isso mesmo, ele também quer sentir algo diferente aqui através de você. Então, a forma também de você construir essa carreira também mudou, também é diferente. Já não basta simplesmente, talvez, você ir ali para as redes sociais, fazer um post qualquer. Não é mais suficiente, talvez, você entrar ali e, sei lá, pagar uma propaganda para passar, para veicular em algum lugar. Talvez não é mais suficiente você ter o seu cartãozinho lá em cima da mesa e ficar esperando que os seus pacientes venham ali através de indicação. Então, hoje, sobre esses novos cenários, né, o excesso de profissionais, o excesso de redes sociais, foi causando também o quê? Insegurança e confusão. Hoje, nós temos muitos profissionais. Como, de fato, se destacar no mercado? Como, de fato, conseguir um destaque nas redes sociais, né, onde há uma briga por atenção, aonde há, de certa forma, né, até mesmo sensacionalismo em determinados momentos, em determinadas circunstâncias. Como você, que é uma nova profissional, vai ingressar nesse mercado? Talvez você se sinta insegura, talvez você se sinta confusa. Como eu vou me posicionar? Né? Faz sentido? Vocês estão vivendo aí tudo isso? Me contem aí quais são as dificuldades, quais são as dores que vocês estão enfrentando aí nessa nova fase, né? Porque o que a gente entende aqui? Não é mais falta de conhecimento, é falta de estrutura. Você vai entender que você não é só estudar. Talvez você já estudou muito. Talvez você está aí na fase estudando e está pensando, nossa, eu vou acabar a psicanálise, eu vou ter que fazer todas as especializações, eu vou ter que fazer o doutorado. Mas quando será mesmo que a minha carreira vai se solidificar? E aí você vai entender que não é em si o estudo. A psicanálise, ela vai te dar uma base para você começar a trabalhar? Sim. Tá? E às vezes você vai sair do curso e vai buscar uma especialização e talvez vai usar até isso de desculpa para se esconder. Ah, eu ainda não estou pronta, eu ainda não estou preparada. Eu tenho atendido recentemente profissionais nesse sentido, tá? Que me procuram aqui para terapia pessoal e que me contam exatamente essa história. Ah, Mitz, eu não estou me sentindo tão preparada ainda, então eu já estou aqui fazendo especialização para ver se agora de fato eu me preparo. E eu sempre faço essa pergunta, mas será que você não está se sabotando aí?
Será que de fato é de mais estudo que você precisa? Não estou falando que você não precisa, não. Você tem que estudar mesmo. Só que isso não te impede de começar a trabalhar. Tem profissionais que eu atendo que estão, inclusive, indo para curso superior. Mas, de fato, é estudo que falta? Então, é preciso a gente tomar muito cuidado nesse sentido, né? Porque não é estudo, entende? Você sentiu aqui que você ama a psicanálise, que você nasceu para ajudar pessoas, só que você está com dificuldade aqui de começar, de crescer, de se posicionar, de atrair pacientes. O ponto é, você não está sozinha nesse barco. Tem muita gente vivendo exatamente o que você está vivendo. E isso acaba sendo uma boa notícia, sim. Porque o que significa? Significa que os profissionais que vão, de fato, solidificar sua carreira em 2026, vai ser aqueles profissionais que procurarem se diferenciar de outras formas. A gente vai falar aqui daqui a pouco de 3 pilares para você construir sua carreira de sucesso, tá? Para você construir essa carreira sólida, de fato. E daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Talvez você está se perguntando aí, né? Será que isso é para mim? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu vou mesmo conseguir viver de terapia? Olha, eu já estive exatamente nesse ponto aí que você está. Quando eu finalizei lá em 2022, se eu não me engano, foi no início do ano, foi no meio, alguma coisa assim, eu estava nessa posição aqui. Eu já tinha estudado bastante, eu fui lá, comprei o combo de todas as especializações, eu já comecei a fazer. E eu me perguntava, né, será que isso aqui vai ser só um bico? Será que isso aqui vai ser só um complemento do meu salário? Parecia que eu não via luz no fim do túnel, né? Então, de fato, vai ser só um complemento do meu trabalho aqui enquanto contadora. Só que chegou um ponto que eu tive que dar um basta, que eu tive que falar assim, não, tem alguma coisa errada. O que está faltando aqui? Está faltando clareza? Por que meu crescimento está inconsistente? Por que está gerando aqui um cansaço emocional aqui dentro de mim? Então, eu percebi que faltava estrutura. Aí foi ali que eu comecei a entender que a chave estava em outras áreas. Que a chave estava, de fato, em eu entender que não é sorte. Não é um dom em si. Não é o fato de se você nasceu para isso ou não. Mas é uma construção. Eu preciso entender que é uma construção a ser feita diariamente. Eu preciso aprender a ser intencional em tudo que eu estiver fazendo. Eu preciso assumir, de fato, uma identidade de psicanalista claro. Olha, a Simone colocou, eu sei que eu sou capaz, só não sei como eu vou fazer. Então, hoje eu quero passar para vocês os 3 pilares para você, de fato, se sustentar. Construir essa carreira que se sustenta no decorrer dos anos, tá? Quando esses 3 pilares se alinharem, a sua carreira vai deixar de ser uma tentativa. A sua carreira vai, de fato, ser solidificada. E sem mais, né, enrolação, eu já quero começar a falar do primeiro pilar aqui, que é uma identidade clínica clara. Uma identidade clínica clara. O que significa isso? Quem você é como psicanalista? E por que alguém escolheria você? A grande maioria das psicanalistas não se destacam porque está faltando exatamente isso aqui, gente. Quem é você como psicanalista? Por que alguém te escolheria? E eu te digo, se você está travada na vergonha de aparecer, você não vai conseguir nem responder essa pergunta.
Porque a questão é, você escolheria uma psicanalista que não quer aparecer? Você escolheria uma psicanalista que você não vê um vídeo dela, que você não sabe como ela fala, como ela se posiciona? Isso aqui é muito sério, entende? Porque às vezes a gente está tão preso no nosso trauma, você está tão presa aí no seu medo de aparecer, de se expor, que você esquece de entender isso. Será que eu me escolheria? Será que eu olharia para mim e me escolheria como um psicanalista? Então, o primeiro ponto, você precisa dessa identidade clara. Quem é você como psicanalista? O que que você atende? Por que que essa pessoa vai escolher você? E por que que vale a pena escolher você? Então, não é quem sabe mais, entende? Mas quem é claro. Olha, você não é obrigada a saber tudo. Gente, o que eu sempre falo para as meninas na mentoria, vocês não são obrigadas a saber de tudo. Chega um momento que você precisa, de fato, buscar mais um conhecimento para determinados atendimentos. Você vai atender um caso específico, você vai ter que, né, finalizar o atendimento ali, você vai ter que estudar um pouco mais do caso daquela pessoa, você vai ter que buscar, entende? Você não é obrigada a saber de tudo, não, sabe por quê? Porque a nossa mente, ela não dá conta. Você sabia que quando você assiste uma aula pela primeira vez, se você só escutar aquela aula, você absorve de 5 a 10% só daquilo que você escutou? Se você assistir aquela aula escutando e vendo, você consegue absorver entre 10 a 20% do que você vê. E se você estiver escrevendo, você consegue um pouquinho mais, em torno de 30% ali daquela aula. Mas, Mitz, quer dizer que 70% do conteúdo eu não dou conta de absorver? Sim. Talvez se você assistir 2, 3, 4 vezes, você vai conseguindo absorver um pouquinho mais. Mas sabe o que que significa? Significa que não adianta você acumular conhecimento aí dentro de você. Significa que você precisa de uma base e depois você precisa começar. Porque aí, a partir daqui, você vai encontrar a sua clareza. Você vai encontrar a sua identidade. Você vai entender qual tipo de cliente é para você e qual tipo de cliente não é para você. E, ao mesmo tempo, você vai entender que você não vai precisar saber mais, mas você vai precisar saber com profundidade. E aí você vai crescer por causa da sua clareza. Muitos terapeutas sabem muito, mas não sabem se explicar. Quem aí já teve um professor que era muito inteligente, mas que não sabia dar aula? Vocês já tiveram essa experiência? Gente, na faculdade eu tinha um professor que, olha, ele tinha umas 5 faculdades. Ele era doutor, tá? Ele era doutor em matemática, ele era economista, ele tinha letras, ele tinha um monte de faculdade. Sabe, eu nem lembro das faculdades que ele tinha. Ele me dava aula de matemática básica lá nos primeiros anos da faculdade. Mas, gente, ele não sabia dar aula. Ele não sabia explicar. E o interessante é que eu amo matemática, então eu sabia da matéria porque eu sabia, entende? Aquilo estava fresco na minha mente, só tinha um ano que eu tinha formado, né, no ensino médio, então ali estava muito claro para mim. Mas a grande maioria da turma, e era uma turma de pessoas mais velhas, que tiveram muita dificuldade naquela matéria, porque ele não sabia explicar. E claro, né, a faculdade não queria demiti-lo, porque como ele era um doutor, e para você, a faculdade, para ela ter o status de universidade, ela tem que ter uma quantidade de doutores ali no corpo, né, da faculdade. E então ela não podia demitir, não era tão simples assim. E olha, ele sabia muito, mas ele não sabia se explicar. Ele se confundia com as palavras, ele tinha dificuldade. Então, o ponto é não é não saber muito, mas você tem que dar conta de se explicar. Por que que você
quer ser psicanalista? Quem é você como psicanalista? Por que alguém escolheria você? Você percebe que isso aqui vai muito além do propósito? A Rita colocou aqui, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Aparecer hoje não é mais uma opção para crescer no digital, é necessário. Exatamente, Ju. A Ju é a minha social media, gente. A Ju, maravilhosa. Quem tiver oportunidade de hoje entrar na mentoria para terapeutas vai ter uma aula exclusiva com a Ju, tá? E ela falou que algo sensacional. É necessário. Não é mais uma opção. E a Rita colocou algo sensacional aqui também, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Às vezes o excesso de conhecimento faz com que você fique tão pesado que você não saiba nem para onde começar. Entende? Então, isso aqui é muito importante. Você precisa de uma identidade clínica clara. Deixa eu só mudar de slide aqui, gente. O que que a falta de identidade gera, né? Gera insegurança, gera comparações, preços confusos, comunicação errada. Sabe o que é interessante? Muitas vezes está insegura aí é por causa justamente dessa falta de identidade. É falta de entender qual que é o seu papel ali na vida daquela pessoa. E aí tem muitas alunas minhas da mentoria que entram para a mentoria com essa mesma dor, né? Mitz, como que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? E aí, olha, se você não sabe o seu papel como terapeuta, fica até difícil. Você às vezes toma para si certas dores que nem são suas, são do próprio cliente. Sabe? Você vai querer dar conta de resolver coisa que nem é sua responsabilidade. Gente, nós não resolvemos problemas dos nossos clientes, não, tá? Nós não resolvemos problemas deles, não. Nós direcionamos, nós ajudamos ali a ele se posicionar, nós mostramos as opções que ele tem, mas a gente não resolve o problema dele. Quem resolve o problema dele é ele mesmo. Essa confusão vai gerando insegurança. A insegurança trava a nossa comunicação. A gente não consegue se comunicar. Aí, de repente, você fala assim, parece que eu travo na frente do cliente, e agora? O que eu vou fazer? Entende? A comparação é uma outra ferida aqui da falta de identidade. Aí você começa a se comparar. Fulano de tal é melhor que eu. Ah lá, fulano de tal pagou um ensaio profissional. Nossa, mas fulano de tal é porque ele tem muito seguidor. É porque ele não dá conta. Eu não posso fazer live. Ele pode. Só que você não está vendo aonde? As oportunidades. Você começa a se comparar. E o ponto é, você não pode se comparar com o outro, você tem que se comparar com você mesmo. Quem era eu o ano passado? Quem sou eu hoje? Eu preciso estar em constante evolução. A identidade clara te dá isso. Peraí, eu sei para onde eu estou indo. Não importa se o meu caminho é mais longo. Gera preços confusos, né? Ai, fulano cobra tantos, quanto será que eu cobro? Peraí, você não se entendeu, você não, talvez não entendeu o mercado, você não se entendeu o seu mercado. Olha que interessante. Gera uma comunicação aqui travada. Trava a sua comunicação. Entende? Você não consegue ser clara. Nem quando um cliente te procura, te perguntando preço. Teve uma cliente minha da mentoria que, né, graças a Deus, ela conseguiu se libertar de fato disso. Ela falou, Mitz, eu tinha tanto medo de cobrar. A minha mão suava. Eu falava, nossa, ele não vai querer pagar isso. Sabe? Aí ela travava na comunicação, ela demorava a responder o cliente. Então,
é muito importante você ter a sua identidade clara, né? A identidade clínica não é um rótulo, tá? É uma coerência entre quem você é, como você atende e o que você comunica. Não importa se a fulana de tal trabalha de tal forma, é a forma que você trabalha. Os clientes vão te procurar pela forma que você trabalha. Então, se alguém te perguntasse hoje, por que fazer análise com você? Você saberia responder com clareza? Me respondam aqui no chat. Se alguém perguntasse para você hoje, por que eu tenho que fazer análise com você? Você conseguiria defender o seu peixe? Rosana, eu, na minha opinião, o estágio nos ajuda muito. Me formei agora. Parabéns, Rosana. Parabéns. Tá na hora de decolar, né? Eu vou conseguir, já comecei. Parabéns, Selma. Kátia, não saberia. A Kátia falou que não saberia responder. Por que fazer análise com você? Você percebe aqui? O que está faltando aqui? Está faltando essa identidade clara. E está faltando um outro pilar muito importante aqui. Porque para você encontrar a sua identidade, para você responder essa pergunta, você precisa de um outro pilar aqui, que é o posicionamento ético e visível. Deixa eu mudar aqui. O posicionamento ético e visível. Ser vista sem ferir seus valores clínicos. Quando eu aprendi sobre marketing, alguns cursos que eu fiz, eu não lembro quem, tá, gente? Mas tinha um professor que ele falava que posicionamento é você fazer xixi no poste. Sabe o cachorro? Ele não sai fazendo xixi no poste, e aí quando o outro cachorro passa, ele sabe que aquele poste ali já foi marcado. É exatamente isso que é posicionamento. É você aprender a fazer o xixi no poste primeiro. É você dizer, não, isso aqui eu sei falar, eu falo muito bem. E é você fazer algo sem ferir os seus valores clínicos. Quantas pessoas, talvez hoje na rede social, tá se posicionando ferindo os próprios valores, não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é só crescer. Porque para a sua carreira ser sustentável, você precisa crescer sem ferir os seus valores. Vai ter momento que você vai ter que se posicionar e você vai perder alguns seguidores. E tá tudo bem. Você vai talvez até perder cliente por causa disso. É a maturidade da pessoa, cada um com a sua maturidade, tá tudo bem. Entende? Então, quando você, por exemplo, se posiciona como uma psicanalista cristã, talvez vai ter alguém que é ateu que não vai te procurar. Mas tá tudo bem, você concorda? Só tô te dando um exemplo, tá? Quando você se posiciona, por exemplo, como uma psicanalista de mulheres, você vai ter que dizer não para atendimento masculino. E tá tudo bem. Quando você diz que você atende crianças, você vai ter que dizer não para adultos. E aí vai ter coisa que vai ser até um pouco mais séria. Entende? Então, até que ponto você quer ser vista sem ferir os seus valores? Será que você vai remixar qualquer tipo de conteúdo? Será que você vai comentar qualquer tipo de situação que está acontecendo na atualidade, em troca de likes, em troca de visibilidade? Então, é preciso tomar muito cuidado aonde você pisa, tá? E esse posicionamento ético vai ajudar, inclusive, a construir essa identidade clínica clara que você precisa buscar. A Selma colocou aqui que, olha, porque estou pronta para caminhar com esse cliente. Bacana a sua resposta, Selma. Exatamente. Visibilidade não é uma exposição vazia, gente. É responsabilidade clínica. O medo de aparecer ainda trava muitas de vocês. É impressionante a quantidade de pessoas que eu vejo que tem medo de se expor.
sabe? E é um ponto que a gente bate muito forte lá dentro da mentoria para terapeutas. Por quê? Porque ali no grupo, né, tem umas que me mandam mensagem escondidinha lá no privado, eu falo assim, ó, manda lá no grupo. Eu vou responder lá no grupo. Por que que eu faço isso? Porque a pessoa precisa aprender a se expor. Se ela está num grupo, olha, a mentoria geralmente, esse ano a gente vai, essa mentoria, a gente vai abrir só 10 vagas, inclusive. Mas a gente costuma abrir de 10 a 20 vagas no máximo. Você está num grupo pequeno de 10 pessoas, de 12 pessoas, você não conseguir expor a sua opinião, você não conseguir fazer uma pergunta, entende? Você precisa se libertar disso. A gente orienta também dentro da mentoria, né? A gente faz um processo, né, das lives com as minhas mentoradas. Eu faço questão de fazer live com as mentoradas. Eu sempre abro vagas ali. Para quê? Para que, sabe, incentivar a esse aparecer, né? Nós começamos, inclusive, quarta-feira teve a nossa primeira live com o Eliseu, né? Não sei quem assistiu aí, mas está gravada lá no perfil. Amanhã tem live com a Graziella, às 18 horas, já tá agendado. A gente, olha, eu incentivo vocês e ao mesmo tempo eu empurro mesmo. Vamos embora, tem que fazer, né? Então, o medo de aparecer não pode mais te paralisar. Em 2026, o problema não vai ser aparecer demais, não. Vai ser ainda aparecer sem intenção. E se você ainda tá com a trava de aparecer, amiga, corre que você tá atrasada. Entende? Então, olha, você precisa aparecer e você ainda precisa aparecer com uma intenção. Tem que ter intencionalidade. Não adianta você mais ter o seu perfilzinho lá e postando Reels e repostando Reels para viralizar. Do que adianta você encher o seu perfil de pessoas que nem te conhecem? Entende? Então, você precisa aparecer com intenção. Eu conheço pessoas que não são terapeutas e postam tanta coisa desnecessária para visibilidade, e aí eu vejo de longe que precisam de terapia. Exatamente, né? Me criticam porque disse que não quero trabalhar com crianças começando e já está escolhendo. Exatamente, Daciane, mas olha, é o seu posicionamento. É o seu posicionamento. Olha, gente, e o terapeuta infantil, ele é totalmente diferenciado. Inclusive, eu nem aconselho, se você vai mexer com criança e adolescente, você não mexe com adulto. Por quê? Porque é um universo completamente diferente. Você precisa aprender sobre lúdico, você precisa ter especialização em criança e adolescente, você precisa se aprofundar. Não estou falando que não seja bom, não, é muito necessário, é uma área muito carente, que precisa muito de terapeuta. Só que, se você está fazendo as duas coisas, vai chegar um momento que você vai começar a ter problema, porque você não tem uma identidade clara. Como é que você vai se posicionar no seu Instagram, falando ao mesmo tempo para adulto para criança, para pais, entende? Então, você precisa, não é aparecer demais, você precisa aparecer com intenção. Posicionamento ético significa falar com quem você atende, comunicar sem prometer cura e educar sem performar. Olha, isso aqui gente, isso aqui é essencial. Não adianta nada você falar para todo mundo. Você precisa falar para o seu público direcionado. Não adianta você prometer cura. A gente não promete cura. A gente não promete resolver o problema do cliente. A gente promete seguir com aquela pessoa. A gente promete se empenhar. A gente promete direcionar, mostrar o caminho. Mas quem caminha é a pessoa. Nós não conseguimos fazer nada. A gente não salva a pátria de ninguém, entende? Nós não somos salvadores aqui. Isso aqui tem que ser muito claro, porque tem muita gente que tem síndrome de boazinha, tem muita gente que tem a dor nessa área, e aí vai se frustrar demais aqui. Vai se frustrar quando o seu paciente abandonar a terapia no meio do caminho. Você vai se sentir culpada, você vai achar que
Foi você que fez alguma coisa de errado, foi você que falou alguma coisa de errado. Então, você precisa aprender a comunicar sem prometer cura, você precisa aprender a educar da forma certa. Verdade, tenho recebido pedido para atender crianças, é complicado. Quem não se posiciona, fica só o quê? Dependendo de indicação, vivendo instabilidades e trabalhando no limite emocional, sabe? E agora? Será que esse mês vai? Será que esse mês não vai? E aqui eu não estou falando da questão espiritual, a gente acredita na providência de Deus, a gente acredita que, né, se a gente estiver fazendo um bom trabalho, as coisas vão voltar para a gente. Sim, sim, tá? Aqui não é tirando a parte espiritual, não. Mas aqui é entendendo o seguinte, você precisa ter uma estabilidade para você ter uma previsibilidade. Porque é ruim você deitar a cabeça no travesseiro e pensar, nossa, será que eu vou ter, de fato, um faturamento? Ou talvez você vai viver a vida inteira ali, fazendo da psicanálise uma segunda opção, um bico, por medo de mergulhar de cabeça. Entende? E olha, você sente que o seu conteúdo representa quem você é, de fato, como psicanalista? Agora, você que já está ali, ó, você que ainda não está começando a gerar conteúdo na internet, já está errado, hein? Já está errado, já precisa entrar na mentoria, porque a gente já precisa resolver isso imediatamente, tá? Agora, você que já gera, você que talvez já é uma psicanalista, que já é formada, que está com dificuldade de decolar na sua carreira, você sente que o seu conteúdo representa quem você é de fato como psicanalista? Tem a sua cara? Tem o seu jeito? Ou só é um monte de conteúdo repostando ali as coisas de outras pessoas? Se você abrisse ali o seu Instagram como se fosse a sua casa, tem a cara, tem a sua cara, de fato? Porque se não tiver, significa que você não está se posicionando da forma correta. Você não está tendo identidade, você não está se posicionando. Respondam aí essa pergunta, hein? E o terceiro pilar é sustentabilidade profissional. Crescer sem adoecer, sem desistir, sem se sobrecarregar. Gente, isso aqui é muito importante para, de fato, você ter uma carreira sustentável. E aí eu te falo que não adianta você ter uma identidade clara, um posicionamento, se isso não for sustentável. Se você está crescendo ali de uma forma desproporcional, se você está, sabe, esgotada emocionalmente, cansada, sobrecarregada, não existe propósito que sobreviva a esgotamento. Então, se você está cansada, sobrecarregada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Algum desses pilares aqui não está no devido lugar. Você percebe que os três, um depende do outro? Não tem um mais importante que o outro, porque é uma engrenagem. Entende? Para ser sustentável, você tem que ter uma identidade clara. Para ser sustentável, você tem que ter um posicionamento. Porque às vezes você está ali doando o seu trabalho. Você tem não sei quantos clientes que você oferta. Você tem não sei quantos clientes de valor social. Seu faturamento não fecha de jeito nenhum. Você não está conseguindo sobreviver de psicanálise e você está sobrecarregado. Você está esgotado. E aqui eu já não estou falando mais de uma agenda cheia. Aqui eu já estou falando de uma agenda que está cheia, mas não tá te dando resultado. E aí você começa a perder o senso de propósito, porque você está cansada, esgotada. Entende? Então, a psicanálise não pode ser sinônimo de sacrifício eterno. Tá fazendo sentido, gente? Sustentabilidade envolve organização da sua clínica,
clareza dos seus limites. Você é aquela profissional que você tem tanto medo de perder o cliente, que ele te liga sábado, domingo, de madrugada e você atende? Você é aquele profissional que simplesmente corre da supervisão, por quê? Porque tem medo de dizerem para você assim, olha, você está fazendo uma contratransferência aqui com essa sua cliente, hein? A sua contratransferência está completamente errada, você está se colocando no lugar, no papel de mãe da sua cliente. Você tem medo disso? Você foge da supervisão? Você foge da sua terapia pessoal? Para ser sustentável, você precisa cuidar de você, você precisa de apoio profissional. Você precisa aprender a organizar a sua clínica. Quais horários você vai atender? Você precisa aprender a ajudar, cuidar, sem se sobrecarregar. Tinha uma aluna minha da mentoria que ela tinha clientes que ligavam para ela o tempo inteiro. Ligava, gente, não era o dia do atendimento, não era atendimento extra. Claro, tem pessoas que precisam de atendimento extra, tá? Não tô falando que você vai ser a pessoa fria aqui. Só que a pessoa fazia, sei lá, 5 sessões na semana com ela, porque ligava para ela. Ficava brava quando ela não podia atender. E aí eu te falo, a pessoa começa a chegar a um ponto que a pessoa tá sobrecarregada. Entende? Está exausta. Crescer sem um método te leva a exaustão, te leva a culpa por cobrar. Mas será que eu estou cobrando caro? Dúvidas constantes, falta de clareza. Difícil separar o papel de pastora e de psicanalista. Tenho que aprender exatamente, Gildeci. E se você está no início, não sei em qual fase aqui da psicanálise você está, mas se você está no início, o melhor momento é agora, tá? Porque imagina depois que você tiver com a sua agenda cheia, tá? E você precisa dessa clareza, tá? Olha, eu atendo aqui, né, eu faço os meus atendimentos de pastora, o atendimento espiritual é aqui na igreja, funciona assim. Agora, psicanálise é diferente, tá? Vocês precisam ter uma clareza muito grande, principalmente quem é pastor, né? Por quê? Porque vai chegar uma hora que eles vão querer confundir as coisas. E aí você vai parecer ruim. Se você não tiver uma identidade clara, um posicionamento ético aqui, você não vai conseguir ter uma sustentabilidade. Você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Isso vai pesar, de fato, entende? Então você precisa dessa sustentabilidade profissional. Culpa, excesso de atendimento, falta de supervisão. Do jeito que você trabalha hoje, você conseguiria se manter assim por 5 anos? Me responde aqui essa pergunta. Será que daqui a 2 anos você já está assim, por aqui, não quero mais ser psicanalista? Gente, a nossa profissão, ela já exige uma dedicação. Eu brinco que a gente não deixa de ser psicanalista, a gente está o tempo inteiro analisando pessoas, comportamentos, é normal. A gente vive psicanálise no nosso dia a dia. Entende? Então, a gente precisa estabelecer limites. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, né? Mirtz, eu já adoeci. Uma amiga montou em cima de mim. Eu acho que houve contra-transferência, foi difícil. Exatamente. E aí, agora você precisa cuidar de você, Rita. Você precisa buscar ajuda para você. E é por isso que você precisa de uma supervisão constante. É por isso que você precisa de um apoio profissional. O psicanalista também faz análise. Entende? Isso tem que ficar muito claro. A Priscila, meu nome é Priscila, vou entrar agora no estágio. Exatamente. Então, tá na hora, né? Tá na hora de você se organizar nesse sentido.
Estava acontecendo isso comigo. Um rapaz mandava mensagem o dia inteiro, querendo respostas e uma direção. Tive que dar um corte. Estou no estágio, sou da turma 10. Exatamente. Exatamente. Então, a gente precisa de muita maturidade para isso. Para não se sentir culpado, para não achar que está sendo ruim. Tá? Olha, vocês não vão só pegar pessoas que estão precisando de ajuda, não. Vocês vão pegar pessoas que estão falando que estão precisando de ajuda, mas às vezes é um narcisista. Às vezes é um psicopata. Eu já atendi um psicopata. Eu já atendi narcisista vários. Entende? A gente precisa ter o olhar aguçado para isso. Então, a gente precisa ter o foco nesses 3 pilares. Senão a gente não vai dar conta de prestar atenção no que está acontecendo. Quem gerencia e organiza a sua profissão é você, gente. Não é o cliente que gerencia isso. Eu quero a mentoria. Ó, já vou começar a falar sobre a mentoria, tá? Já vou começar a falar sobre a mentoria aqui. Sou pastora e psicanalista e fazia os 2 para os membros, mas depois do posicionamento ético, vou precisar me posicionar sobre isso. Exatamente, Anice, né? Anice, exatamente. Passei a vida inteira escutando, ajudando os outros e aconselhando, só que agora preciso aprender a cobrar. Exatamente, exatamente. E, gente, quando esses 3 pilares se alinham, a carreira deixa de ser uma tentativa e vira uma construção. Então, identidade, posicionamento e sustentabilidade. Você sente que está se posicionando do jeito certo ou ainda tem medo de parecer uma vendedora? Esses roxinhos aqui são apenas alguns dos roxinhos que passaram comigo no decorrer de 2024, 2025, e agora, talvez, né, na próxima turma pode ser alguns dos rostinhos de vocês que vão aparecer aqui, tá? Deixa eu só mudar aqui, tô tentando mudar aqui o slide, agora travou, peraí, gente. Ai, ai, ai. Foi. Então, eu criei, gente, a mentoria para terapeutas em 2024, no início de 2024, percebendo justamente essa carência que existia nessa área, entende? Muitos profissionais perdidos, muitos profissionais com dificuldade de se posicionar, muitos profissionais com medo de atender, com medo de fazer o estágio, com medo de saber como falar, como se portar, como fazer o primeiro atendimento. Então, em relação à profundidade, ética, direção, suporte, é para isso que a mentoria foi criada, né? Para quem serve, para quem é a mentoria? É para quem quer construir a carreira, para quem está buscando clareza, para quem não quer mais caminhar sozinha, porque a mentoria não é só uma mentoria, né? É uma continuidade. Você tem supervisões ali, analíticas no decorrer da mentoria. Você depois é convidada para um grupo, né, onde hoje nós já somos mais de quase 70 psicanalistas, aonde a gente faz supervisões ali quinzenais, a gente traz conhecimento, a gente continua essa prática de consultório. Então, a mentoria é para isso, né, para essas pessoas, para terapeutas que querem construir uma carreira, que buscam clareza, que não querem mais caminhar sozinhas. Seja você que está entrando na fase de estágio, seja você que já é uma psicanalista formada, seja você que já está com um pouco mais de 60%, 50% do seu curso aí, e já quer, de fato, começar a se organizar, se posicionar, tá? Crescer na psicanálise é uma escolha, e ela começa, de fato, agora, né? Então, esses rostinhos que vocês viram aí nos 2 slides, né, são apenas algumas das centenas de mulheres e homens que passaram comigo aí nesses 2 anos, né, 2024, 2025. A mentoria, o que você vai encontrar dentro da mentoria? Aulas práticas, tá? A gente tem a imersão da mentoria, que vai... Ó, tem aluna minha da mentoria aqui, ó, Rosana, maravilhosa mentoria, exatamente. A gente vai
ter uma imersão, né? Então, vai ser um sábado, sábado do dia 21 de fevereiro. Nós vamos fazer uma imersão o dia inteiro, tá? E eu vou trazer a prática para você. Como eu me tornei a psicanalista que eu sou hoje? Do zero, de onde eu saí até onde eu cheguei. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo, as estratégias que eu utilizei. Vou falar um pouco sobre ferramentas que vocês precisam aprender a começar a praticar. Eu vou ensinar você a começar com o pouco que você tem. Você não precisa ter uma secretária agora, você não precisa ter uma ferramenta comercial super potente para poder mandar mensagem para os seus clientes. Eu vou te ensinar a começar com o mínimo que você tem aí, para você conseguir estruturar e começar a sua carreira. Além disso, né, você vai ter estratégia de como se posicionar, de como precificar, você vai ter estratégia de uma orientação básica ali com a Ju sobre a questão do Instagram, da rede social. Gente, é um bônus da mentoria, é um workshop que ela traz aí para vocês de forma gratuita, sabe? Assim, fantástico. Ajuda muito vocês nesse sentido. Você vai aprender a construir, de fato, a sua autoridade. Você vai ter um apoio de perto comigo, por quê? Todas as minhas alunas entram no grupo exclusivo da turma, e ali dentro daquele grupo vai ser o momento de você perguntar, tirar dúvidas sobre o atendimento que você está tendo. Mirtz, estou atendendo um cliente assim, assim, o que que eu faço? Acontecem, durante esses 90 dias que você fica comigo, mini supervisões ali, diariamente, porque eu sempre estou ali orientando, falando de ferramentas, fornecendo as ferramentas que eu tenho para vocês. E, gente, eu estou o tempo inteiro buscando novas ferramentas, buscando novas alternativas para ajudar vocês nesse sentido, tá? E, além de tudo isso, você tem as supervisões que realmente acontecem ali dentro do grupo. Dentro da mentoria, nesses 3 meses, no mínimo 4 mentorias, 4 supervisões acontecem durante a mentoria, tá? A gente pega um caso prático, talvez é o seu caso que você está lá atendendo sua cliente, estou com um caso difícil aqui, traz para mim, eu levo para a mentoria, a gente vai fazer uma aula inteira, quase 2 horas de aula ali, sobre aquele assunto, sobre aquele caso específico, né, para trazer muito mais clareza para você, tá bom? Então, a imersão, como eu falei com vocês, do dia 21 de fevereiro, né, a imersão vai ser lá no dia 21, 4 aulas de supervisões analíticas, 90 dias de suporte no WhatsApp. Só que quem entra agora, gente, acaba tendo quase que 120 dias de supervisão. Por quê? Porque você já pode entrar no grupo, você já entra no grupo do WhatsApp. Ali, se você já está atendendo, ali você já pode começar a tirar suas primeiras dúvidas, tá bom? Acesso à gravação de todas as aulas que vão acontecer por 1 ano. Então, você tem acesso à plataforma, onde vai ficar salvo todas as aulas que a gente tiver nesse período, por 1 ano. O workshop com a Ju, né, que ela é especialista em marketing, ela é bacharel em marketing, ela dá de presente aí para vocês a gravação deste aulão aqui, então, para você rever, para você poder tirar também as suas dúvidas, receber o material em PDF, você vai receber de presente aí a gravação desse aulão. E a grande novidade dessa turma de 2026 da mentoria. Gente, nós estamos na turma 10, tá? Já é a 10ª turma de mentoria que eu faço desde que eu inaugurei a mentoria para terapeutas. E a grande novidade vão ser aulas especializadas para você se diferenciar. Mirtz, que tipo de aulas diferenciadas é essa? Olha, como eu falei com vocês, eu estou em constante estudo, né? Sempre. E eu quero trazer para vocês as bases que eu estou tendo nos meus estudos, tá? Então, aulas sobre nutrição, aulas sobre ética, aulas sobre artes cênicas. Mas como assim, Mitz? Aulas sobre artes cênicas, o que isso tem a ver? A forma como que você fala, com que você se posiciona, tudo isso tem a ver com psicanálise. Então, você vai se tornar um profissional diferenciado. Então, você não vai simplesmente mais ter
as aulas de supervisão e vai aprender como atender, mas além de tudo isso, você vai começar a ter um certo know-how diferente, uma certa noção diferente das coisas, uma certa visão diferente, tá bom? Então, essas aulas especializadas para você aprender a se diferenciar. Gente, a mentoria abre hoje, tá? Deixa eu falar um pouquinho do feedback também. Trouxe alguns feedbacks que eu até recebi hoje da última turma, tá? Da última turma do ano passado, da turma 9. A Graziela colocou: quero agradecer a oportunidade incrível que estou tendo desde o início do curso. A mentoria tem sido extremamente útil. A Graziela, inclusive, vai estar amanhã comigo na live, tá, gente? Então, ó, vocês verem que são pessoas reais, são psicanalistas, tá? Especialmente ao me ensinar a acreditar no meu potencial. Ao longo do caminho, percebi que é fundamental nos vermos como terapeutas. Já fiz algumas mudanças significativas, incluindo a criação do meu Instagram. Estou trabalhando com a ajuda da Ju, que nos apresentou. Além disso, reuni coragem para fazer uma live, algo que parecia impossível para mim. Ouvir os colegas e saber que não estou sozinha nessa jornada tem sido um aprendizado valioso que me fez apaixonar ainda mais pelo curso. Muito obrigada e a todos os amigos que estão aqui no grupo conosco. Essa daqui é... Quem é, gente? Gente, eu tenho uma dificuldade de lembrar dos nomes, que é uma maravilha, né? Peraí que eu vou falar agora. Eu falei com ela agorinha. Lígia. Ó, a Lígia escreveu assim: para mim foi um grande passo, uma ótima escolha. Comecei o estágio agora e ontem foi meu primeiro atendimento. Graças a Deus foi ótimo. Ó, essas duas entraram antes, tá? Entraram antes dos estágios. Se não tivesse feito a mentoria, estaria muito mais insegura. As dicas de atendimento, postura, redes sociais. Nem acredito que vou participar de uma live. Ainda tenho que mudar minhas redes sociais, mas nem foto tinha no WhatsApp, agora já tem, né? Me fez criar coragem de romper. Foi uma resposta de oração. Mandei mensagem para você, Mirtz, para tirar dúvidas sobre as pílulas da baixa autoestima, porque eu tenho um cursinho baratinho de 30 e poucos reais, de jornada da autoestima, né? Ela veio me tirar dúvidas sobre a jornada da autoestima e acabou entrando na mentoria, né? Valeu muito a pena, estou rompendo medos e inseguranças, muito obrigada. A Vanderleia, gratidão, essa palavra expressa meu sentimento, ainda tem um caminho longo a percorrer, sei que essa mentoria foi um diferencial para chegar aonde desejo. Com certeza você faz parte da nossa história. Sei que dividir um tempo conosco e um bebê não foi fácil, por isso, pela sua entrega, muito obrigada. Essa turma ainda pegou o Pedro ali muito novinho, né? Então, ainda tinha esse desafio. Essa chama Graziela também. A minha experiência em uma mentoria é a primeira vez que estou amando. Só nas aulas do primeiro dia me motivou muito, abriu meus olhos. Eu não conseguia fazer live, já fiz 4 até agora. Essa daqui, inclusive, essa Graziela foi da turma 8, tá, gente? Então, ó, tem vários depoimentos aqui, não dá para me ler todos, não. Mas, ó, tem depoimento da Williane, da Juliana, da Helene, tem depoimento da Edna, da Flávia. Então, quanto você vai pagar para entrar na mentoria, né? Vamos para as perguntas aqui agora. Deixa eu só ver aqui. O workshop é maravilhoso. Fiz um curso de linguagem corporal, gostei muito. O que você acha? Ótimo, exatamente, muito importante. Fala comigo depois no Zap. Tá, vocês estão conversando aí, né? Quanto você vai pagar pela mentoria? Gente, a mentoria, o valor dela deveria ser R$ 997, tá? Mas, para quem está aqui no workshop, para a gente poder já encher essa turma, né? Olha, são apenas 10 vagas, tá? Aqui está escrito 20 vagas, né? Mas, gente, são só 10 vagas. Por quê? Porque, olha, como a própria Vanderleia falou, né? Eu tô com um neném pequeno, eu estou com, né, a gente tem as nossas limitações aqui de horários, eu voltei a atender, então eu preciso dar o melhor atendimento para vocês, tá? Então, assim, inicialmente eram 20 vagas, mas, sinceramente, eu tô
não sei se eu vou abrir, estou com receio se eu vou abrir essas 20 vagas, tá? Provavelmente eu vou abrir 10 vagas, já tá tudo certo para 10 vagas, eu conversei com a Ju agora há pouco, né, Ju? Falei, Ju, a Ju tá assim, Nitz, vamos liberar 10 vagas e você vê a sua capacidade, porque eu quero prestar um serviço de qualidade para vocês, tá? Ju, se você puder colocar o link lá no grupo do aulão, você pode soltar o link aí para mim, fazer um favor, tem como? E, então, assim, vou liberar 10 vagas, tá, gente? Dependendo aí, se eu ver que tem muita procura, qualquer coisa eu libero mais. A Ju vai colocar o link, tá? Então, quem quiser entrar, você pode dividir de 12 vezes no seu cartão, tá? 747. Elisângela, você tá em qual fase da psicanálise? Você entrou agora? Você já tá num bom caminho? Como é que tá aí a sua situação? Por que eu te pergunto? Porque, assim, é importante que você já tenha começado a estudar, tá? Claro, nada impede, tá? Você pode fazer a mentoria, isso vai te ajudar muito, tá? Você já vai começar do jeito certo. E só que aí depois talvez você vai precisar continuar comigo na comunidade VIP, tá? Só entra na minha comunidade VIP quem já passou pela mentoria. Então, de repente, não, você tá no lugar na hora certa. Elisângela, você tá na hora certa, vai começar o estágio, tá? A mentoria vai te ajudar muito, mas muito mesmo. Primeiro, em como atender, como fazer os primeiros atendimentos, tá? E, consequentemente, como se tornar essa profissional sustentável aí, tá? Então, tá mais do que na hora, tá bom? Ah lá, a Rosana que falou, comecei assim, exatamente. Então, claro, se você já é uma profissional formada, mas está travada, a mentoria é para você. Se você é estudante, que está com mais da metade do seu curso já, a mentoria também é para você. Se você está no estágio, a mentoria é exatamente para você, tá bom? Então, ó, a Ju vai liberar o link, tá? Eu vou tentar colocar o link aqui também. Deixa eu procurar aqui meu link, que tá difícil. Achei. A Ju vai colocar o link, deixa eu só conferir se esse link tá funcionando. Você consegue dividir de 12 vezes de R$ 77, tá? Então, assim, a Ju colocou, Ju colocou aqui, deixa eu tentar fixar aqui o link. Então, assim, gente, vale muito, muito a pena, tá? Eu fixei o link aí para vocês. As vagas acabam rápido, tá? Então, não percam tempo, você que está na dúvida, fica à vontade, me manda mensagem lá no WhatsApp, eu tiro todas as dúvidas que você precisa, tá bom? E, claro, quer construir essa carreira de fato com propósito, quer construir essa carreira sustentável, esse é o seu momento, né? Essa é a sua hora de entrar na mentoria. Crescer na psicanálise é uma escolha, e ela começa agora, tá bom? Gente, mais uma frase aqui que eu sempre gosto de falar, né? Você nasceu para transformar vidas. A primeira vida que você precisa transformar é a sua. Então, vem para a mentoria, vamos embora, né? Vamos embora abandonar esse medo, esse receio, vamos embora construir de fato essa carreira sólida. Eu tenho certeza que eu vou dar aí os meus 100% para te colocar nessa posição, tá bom? Muito obrigada, gente, por vocês que ficaram aqui, por vocês que ficaram até o final. Estou muito feliz com essa participação de vocês, tá bom? E, claro, espero vocês aqui do outro lado, né? Espero vocês aqui do outro lado da mentoria. Tenho certeza que nós vamos construir aí um, um período aí de muito aprendizado e, com certeza, de muito sucesso para todos vocês. Não é verdade? Muito obrigada, gente. Um beijo. Deixa eu parar aqui a gravação.